Olá, sucessores e sucessoras, bem-vindos aqui de novo ao nosso podcast Sucessão 360, programa patrocinado pelo Inepad Consulting, né? A gente trabalha e lidar com isso o tempo inteiro e agora estamos trazendo aqui os sucessores, o pessoal que a gente conhece, para poder falar um pouquinho, trocar experiências, né? A gente fala que aprender com o erro dos outros é mais barato, então, né, é importante conhecer e entender a história dos outros sucessores também. Estou aqui tradicionalmente, Canate, minha sócia, né, do Inepad e do Sucessão aqui 360. Nath, vamos lá, presente nosso convidado, nossa convidada hoje. Hoje é a nossa convidada, a Maybi Tasquete. Né? Prazer, né, estar aqui, né? Obrigada pela sua presença. E ela é a segunda geração, né, da empresa Castelo Móveis. Então, Maybi, conta pra gente um pouco sobre a empresa, sobre a sua trajetória. Bom, hoje a energia feminina está dominando aqui, né? Cromossomo XX está acima aí do XY. E quero agradecer, então, primeiramente o convite. Obrigada pela oportunidade para poder compartilhar um pouquinho da minha história, da história da minha empresa com vocês. E eu falo que todo encontro, se a gente sair 1% a mais, com mais conhecimento do que a gente entrou, acho que já é válido, né? Então, meu nome é Maybi, eu tenho 33 anos. Eu estou à frente da Castelo Móveis Decorações, eu sou a diretora executiva. Eu estou à frente juntamente com o meu irmão, que é o diretor financeiro, né? O CFO. Qual é o nome dele? Breno. Moreno. Tá. Na verdade, a gente fala que a gente está não só à frente, mas a gente está à frente, do lado e atrás, porque as empresas familiares têm um envolvimento muito grande no negócio, né? Não é apenas um investimento financeiro, é um investimento de vida, então a gente está muito presente no negócio. Então, a loja ela foi fundada em 1996. Quem fundou a loja foram os meus pais, né? Então, hoje a gente está realmente na segunda geração. Na verdade, assim, o meu avô, há 60 anos atrás, ele, no fundo do quintal da casa dele, ele começou a fazer pequenos serviços de marcenaria. Criado mudo, que na verdade não pode falar mais criado mudo, mesa de cabeceira, aparador, camas, mas na época era criado mudo. Na época era criado mudo, exato. E aí, através da prática, ele foi aprendendo, foi comprando madeira. Na época também tudo era de madeira maciça, hoje já nem tudo é madeira maciça, enfim. E ele foi aprendendo e ele montou uma loja de móveis há 50, 60 anos atrás. E aí a minha mãe pegou esse conhecimento do meu avô, do modelo de negócio, e juntamente com meu pai, eles abriram a loja. Meu pai, ele era representante comercial da Pfizer, na indústria farmacêutica. Então, ele tinha o conhecimento administrativo, contábil e no ramo de vendas também. Mas não aguentou a pressão, porque a indústria farmacêutica, eu lembro dele contar que era meta atrás de meta, e ele fala que ele tinha pesadelo com o chefe dele, e tinha algumas questões na indústria farmacêutica que não condiziam com a índole dele. E ele falava, não é isso que eu quero para minha vida. E aí ele com a minha mãe, eles que fundaram a Castelo. Então, juntou esse conhecimento teórico e empírico administrativo do meu pai e o conhecimento do negócio do ramo moveleiro da minha mãe, né? Então, beleza, eles fundaram. Como aconteceu a nossa sucessão? Não foi de maneira planejada e de maneira programada. A minha formação é outra, eu sou geógrafa de formação. Eu fiz sou geógrafa. Eu fiz licenciatura e bacharel em geografia na Unesp em Rio Claro. Depois acabei fazendo design de interiores, arquitetura e tudo mais. Mas já daí na Castelo Móveis. Exatamente. É Castelo Móveis ou Móveis Castelo? Castelo Móveis e Decorações. Ah, então tá bom. No contrato social tá Castelo Móveis e Decorações. Mas tem muita gente que fala Móveis Castelo. Mas é Castelo Móveis. E em 2013, meu pai faleceu. Ele teve um tumor no reto. E aí eu fazia a faculdade fora, meu irmão fazia a faculdade fora. E a gente voltou para Ribeirão justamente para poder tomar conta do negócio juntamente com a minha mãe. Então, meu pai era o eixo administrativo, minha mãe era mais o eixo comercial. E aí a gente não tinha noção nenhuma do negócio. Nem de produto, nem de pessoas, nem de processos, nem de nada. E a gente estava até conversando antes, né, do quanto que as empresas continuam com a vida ativa quando passam da primeira para a segunda geração, né? 30% da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, 19%. Nada. Não, nada, quase nada.
Para terceira não sobe quase nada. Vai diminuindo, vai diminuindo. Dá 4,5%. Olha isso, é muito pouco. E aí, quando a gente tem causa do falecimento do diretor, esse número cai drasticamente, né? É em média de 6 a 7 anos para se preparar um sucessor. Então, eu e meu irmão, a gente pegou... E aí, a gente teve que lidar com 2 tipos de sobrevivência. Eu falo que era a sobrevivência emocional e a sobrevivência financeira do negócio. Então, porque vocês estavam misturando também o luto ali do... Não, com certeza, pai, né? com certeza. Era uma coisa mais complexa do que o natural o natural, exato. Seu irmão é formado em quê? Administração pública. Ah, tá bom. Então já tem... Ele tinha já Mas a gente era muito novo, né? de... Ele tinha 20 anos. Ele estava na metade da graduação e eu era recém-formada. Eu estava com 22. Então, eu falo que eram esses 2 tipos de sobrevivência. A emocional e a do negócio. Qual foi o lado positivo de tudo isso? A gente teve que aprender todos os processos da empresa. Então, hoje, eu e meu irmão, nós somos os gestores que a gente é pelo fato da gente ter participado ativamente no processo de implantação, desenvolvimento e concretização de todos os processos. Por mais que já existiam alguns processos definidos, o negócio ele vai se moldando de acordo com o perfil do gestor. Eu falo, é muito igual... Não vou fazer analogia com o time de futebol, porque eu não entendo de futebol, mas é igual coreografia de balé clássico, né? Eu me formei em balé clássico também. Então, para a coreógrafa fazer a coreografia, tem muito da vivência da professora de balé que ela passa para as alunas. Então, a música que ela vai escolher, o perfil do figurino, se ela é mais conservadora, se ela é mais liberal, se ela tem uma influência mais do balé contemporâneo. A gestora e o gestor também acabam influenciando o time e o modelo de negócio. Então, o negócio tinha muito o perfil dos meus pais. E aí, aos poucos, eu e meu irmão, a gente foi entendendo que tinha que se adequar. Tinha que se remodelar, né? Não é só porque sempre deu certo que continua dando certo. A gente sempre fala isso. E a mudança de cultura, né? E isso que você está falando é mais a cultura implementada ali do fundador, né? A figura do seu pai e da sua mãe, eles tinham pesos iguais, assim, em termos de cultura dentro da empresa? Ou era mais o do seu pai? O meu pai, ele ficava mais fisicamente na empresa. Minha mãe dividia muito entre família e empresa. Mas a minha mãe tinha uma presença e uma personalidade muito forte, assim, de ser uma pessoa cativante, sabe? Então, ela acabava moldando e modelando mais o negócio por conta do perfil dela. Ela era mais um perfil dominante e influente. Meu pai mais estável, assim. E seu pai faleceu em 2008? 2013. Ah, 2013. Tá. Então, aí ficou sua mãe e vocês dois. Isso, minha mãe e eu e meu irmão, beleza. No que foi em 2020, a minha mãe faleceu de Covid. Então, quando eu e meu irmão, a gente estava estabelecendo a loja, a gente estava crescendo. Gente, aí a gente começou a comprar. Compramos um outro estabelecimento, fizemos um depósito, começamos a expandir a loja, reformar tal. Aí minha mãe faleceu em 2020. Aí é aquela queda de novo, né? Mas aí, pelo menos, a gente já tinha o know-how do negócio. A gente já tinha o conhecimento, exato, do modelo de negócio em si. E aí ela faleceu em 2020 e nada é mais... Claro que é mais um choque, né? É mais uma queda, é mais uma surpresa que a vida deu pra gente. Mas, beleza, a gente teve muito o apoio dos colaboradores. As pessoas, elas realmente fazem a empresa. E a gente faz muito questão de valorizar os nossos colaboradores. Isso é muito forte, assim, nossa. E a gente nunca precisou forçar e nem se esforçar para fazer isso. É muito de maneira intrínseca, é muito de maneira natural, sabe? Então, eu e meu irmão, a gente se afastou um pouco. Época de Covid, ninguém podia encontrar com ninguém. Tava aquela bagunça. A loja vendendo muito, porque durante a pandemia, o segmento de construção civil, né? Cresceram muito as vendas. Então, a loja faturando pra caramba, vendendo muito. E a gente tendo que lidar com a doença da minha mãe, enfim. Então, foi aí que os nossos colaboradores, tipo, eles realmente provaram que eles tinham um apreço e um carinho muito grande pelo negócio, sabe? Enfim. E a Castelo Móveis, desde então, fez do luto uma força para crescer. E a cada ano a gente vem crescendo cada vez mais. Muito por conta dos meus pais, assim. Então, tudo o que a Castelo Móveis é hoje é fruto
do que eles fizeram lá atrás. Meu pai sempre foi um cara muito honesto, muito responsável, muito transparente. Minha mãe muito cativante, aquela pessoa do bem que conquista com a alma, sabe? E eu acho que o negócio ele tem que conquistar com a alma. Porque preço por preço todo mundo tem. Entregar no prazo é obrigação de qualquer empresa. Produto de qualidade também. Agora, a entrega com a alma, isso é para poucos. Isso a gente consegue disfarçar por um tempo, mas para ser perene por 27 anos, para ser sustentável, tem que ser com coração. Se não for, você não consegue. Sim. E aí, esse ano foi um ano muito importante pra gente, porque a gente mobiliou a casa de 2 atores globais. Eles viram a gente no Instagram. Eu acompanhei no Instagram. Então, a gente mobiliou a casa do Danton Mello. Ele tem uma casa em Alphaville, na Grande São Paulo. E mobiliando um apartamento do ator Marcelo Serraro também. E esse ano a gente ganhou, então, 2 prêmios. A gente ganhou no Top of Mind oficial como a loja de móveis e decoração de alto padrão mais lembrada de Ribeirão Preto. E teve uma outra votação que foi pela internet, do Acontece RP. E a Castelo Móveis também foi a loja de móveis mais lembrada. Então, as coisas elas vão acontecendo, sabe? A gente vai colhendo os frutos e é um processo. É isso. E antes, né, de vocês entrarem na empresa, antes de 2013, né? Vocês optaram cada um por uma carreira fora do negócio, né? Você geógrafa e seu irmão administrador público. Isso. Mas vocês acompanhavam de alguma forma o negócio? Ou era totalmente assim, né? É dos meus pais e eu vou cuidar da minha vida, quero fazer o que eu quero. Meus pais, eles deixaram a gente muito livres pra gente ser quem a gente queria ser. Tipo, nunca foi imposto. Então, a gente ia na loja para passear, era um passeio pra gente. Então, nunca passou pela nossa cabeça a possibilidade em dar continuidade no negócio. De maneira nenhuma. Mas aí como é que você via assim, o negócio da família e tudo? Você não, porque, de alguma forma, você imaginava que o negócio, pelo menos por herança, iria vir para vocês, assim, né? E você nunca chegou a refletir antes disso, como é que era? Ou seja, você não tinha realmente nenhuma noção ali daquele... Não tinha, porque a gente já tinha tido uma experiência familiar da parte da família da minha mãe de negócios que não foi uma experiência tão agradável. Então, a gente não queria misturar muito as coisas, sabe? Então, a gente queria cada um seguir a nossa vida, assim. Mas tudo acontece tem um porquê, né? Então, hoje eu vejo que eu e meu irmão, a gente tem uma relação muito saudável. Nós somos sócios muito bem-sucedidos entre si, sabe? Então, hoje eu vejo que teve um porquê da gente estar junto lá e a gente se dá muito bem. Mas isso nunca passou pela nossa cabeça, em dar continuidade no negócio. E a sua mãe que chamou vocês para vir pro negócio? Foi uma necessidade. Porque ela sozinha, ela não dava conta. Então, ela pediu ajuda para vocês. Exato. E nesse momento da sucessão forçada que você falou, né? Não chegou também vocês não chegaram a pensar em, por exemplo, desfazer do negócio, vender, você sabe enfim, que qualquer outro tipo de opção ali? O negócio, ele pode ter 3 caminhos. Primeiro caminho, ele pode ser vendido. A empresa pode ser vendida. A empresa pode ser fechada, seja por falência ou seja por espontânea vontade. Ou ela pode ser herdada, ela pode ser cedida. Na época, a gente não tinha outro meio de vida. Não tinha investimentos, não tinha imóveis, não tinha ações, não tinha. Era aquilo. Era a única opção. Se fechasse, não existia outro meio de vida, entende? Entendi. Diferentemente do que é hoje. Então, foi uma sucessão forçada e tinha que dar certo. Tipo, sabe quando tem que dar certo? Não tem outra opção a não ser dar certo. E eu acho que estão nos momentos de dores e de dificuldade que aí você acaba se unindo cada vez mais. E você arranca a força. Você não sabe de onde, mas você tira a força. É uma sucessão forjada e não forçada, né? Ou seja, ela foi forjada ali para acontecer e aí isso gera, inclusive, casca grossa, né? Como a gente fala, gera uma casca grossa de gestão ali. Aprende na prática e tal. E você é geógrafa, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, Mauri. Por que geografia, né? Daí, geografia, Por que geografia? O que te levou a isso aí? Sim. Primeiro ponto, porque é um negócio diferente do natural. Mas mais do que isso, assim, né? Você como geógrafa caiu no meio de uma gestão, de uma administração, né? Como que você correu por fora para pegar? Você fez curso? Como é que foi essa transição aí? A gente tem que decidir o que a gente vai fazer da vida com 17 anos. Muito cedo, é verdade. É muito cedo.
E fiz teste vocacional, acompanhamento com terapeuta, com psicólogo e tal. Cheguei à conclusão de que eu queria fazer geografia porque eu sempre gostei muito de viajar, de conhecer outras culturas. Gostava muito de desenhar mapa, de falar outras línguas e tal. E eu tinha um professor de geografia que eu tinha muito contato com ele. E também gostava muito das aulas de geografia. Então, eu fiz nesse sentido, para poder dar aulas de geografia e na questão sempre de estar aprendendo outras culturas, outras realidades sociais, outras realidades econômicas e tudo mais. Mas a gente vê que na prática, realmente, na faculdade, é outro caminho que eu acabei gostando. Depois eu fiz design de interiores. Mas só uma coisa, você chegou a trabalhar como professora? Eu cheguei a dar algumas aulas. Tá. E eu cheguei a estagiar numa empresa que mexia com consultoria ambiental. Então, tá bom. Em relação a tratamento de esgoto, impactos ambientais e tudo mais. Exato. Que tem que é a parte do bacharelado da geografia, né? Tá. Inclusive, toda prefeitura tem que ter um geógrafo para elaborar o plano diretor. Então, entendi. o plano diretor ele é elaborado por uma equipe multidisciplinar. E o geógrafo está dentro para analisar planejamento, para analisar malha rodoviária, enfim. Tem outras questões que o geógrafo também pode atuar. E aí eu fiz design de interiores para poder tentar entender como funcionava... Mas aí já na empresa? Já na empresa, né? E cursos de gestão de pessoas, aí depois você faz Dale Carnegie, né? Enfim, vou falar os nomes aqui dos cursos que eu fiz, mas depois fui me especializando na área, mas a minha área é mais essa questão da comunicação, do marketing, publicidade e propaganda, relacionamento de pessoas. A parte mais administrativa, financeira, fica mais com o meu irmão. Tá, entendi. E nada como a prática, né? Eu ia falar que você é mais... Nada como a prática. Eu inclusive, estive, né? Eu fiz comprei todos os meus móveis lá, justamente na pandemia, né? Não sei se você lembra, mas todo mundo de máscara lá, eu lá dentro, comprando mobiliário na minha casa. E eu sempre percebi que você tem esse tiro mais na área comercial, mais na área de marketing, né? Seu Instagram é cheio de coisas sobre isso, né? Ou seja, você vive isso, respira isso lá dentro o tempo inteiro, né? E isso é um diferencial muito forte, assim. Hoje todas as empresas elas têm Instagram, mas o que fez a gente se diferenciar na época foi o uso do Instagram mesmo. Eu ia perguntar isso, né? Se vocês tiveram uma... Aí falando, né, já da MyBee empreendedora e não da MyBee sucessora, né? Essa expansão que você, né, contou, você atribui a esses canais de redes sociais, é isso? Primeiro meio de venda é indicação ainda, fato. Se a gente puxar nos nossos relatórios, a grande maioria das vendas elas se dão pela indicação. Tá. Segundo, Instagram. E na época, as empresas não tinham esse uso tão profissional do Instagram. Então, a gente acabou se destacando muito pelo uso dessa rede social mesmo. Tá, entendi. E sempre assim, uma dica que eu sempre dou para as pessoas é o quanto mais próximo da realidade, melhor, sabe? Quanto mais fizer sentido para o outro, melhor. Então, vou fazer uma publicação, vou colocar uma foto de catálogo? Não. Vou colocar uma foto da casa de um cliente. Vou colocar uma foto mostrando a rotina do cliente, mostrando como aquele sofá pode ser útil para o cliente, né? Como que aquele sofá ele pode proporcionar momentos de lazer, de conforto e como aquele sofá pode trazer qualidade de vida para o cliente. Tanto é que a nossa missão é levar, promover qualidade de vida e bem-estar para as pessoas através da venda dos produtos e de serviços personalizados. Então, quando você toca o outro através das redes sociais, porque hoje a gente é bombardeado aqui a todo momento. Pois né? Um sofá bonito, você encontra fácil. Um sofá barato, você encontra fácil. Mas o sofá ideal para você, para o que você precisa, para o que você procura... E é aí que a gente tem que trabalhar o quê? Treinamento dos colaboradores. Porque não adianta eu tentar te tocar. Eu não estou na venda. Na época eu até atendia, né? Quando você foi lá comprar. Você não está mais. Hoje não. A empresa está crescendo. Eu não fico mais na linha de frente das vendas. Hoje a gente tem os nossos consultores. A gente tem o nosso gerente de vendas. E aí temos eu e meu irmão. E aí eles vão me reportando. Então, se a gente não tiver um aculturamento muito forte... Você não consegue disseminar, você não consegue passar isso lá na frente, entendeu? Certo. E você falou um pouquinho da relação com o seu irmão, mas eu queria até explorar um pouquinho isso aí, porque você falou que já tiveram casos não tão, né, comuns assim, dentro da família,
estão passando por esse processo, né? Ou seja, de uma dúvida, você e ele são casados? Ele é casado. Ele é casado? Você não? Gente, tô em procura, tô em busca. Ainda não sou casada. Tá, e você ou ele, os dois têm filhos? Não, ele tá. pretende ter em breve. Ah, é? Tá. Não, já para pensar na terceira geração, né? Já pensando na terceira geração. A gente sabe que mesmo tendo relação boa, assim, né? Você sempre tem... Cada pessoa tem um ambiente que ela convive, que ela vive, e esse ambiente ele influencia as pessoas naturalmente por tudo. Então tem cônjuge, tem amigos, tem, né, pais, filhos, todo mundo tem um envolvimento. Então, às vezes, você tem uma boa relação com o irmão, mas isso, em algum momento, pode, de alguma forma, desalinhar esses interesses que vocês hoje têm em comum e que criaram em comum, possivelmente até por essa história, né? Como que vocês pensam ou tratam isso? Vocês chegaram a fazer alguma tratativa em relação ao futuro, assim, com uma regra de relacionamento entre vocês? Como que é? Porque eu percebi que vocês foram forjados em um ambiente onde vocês caminharam para a linha de poder ter essa certa profissionalização na sociedade, né? Entre vocês, assim, pela sua fala. Uhum. Mas na prática, vocês fizeram alguma coisa? Vocês têm essas regras? Como é que funciona isso? Como é a relação, né? Entre... Na época que minha mãe era viva ainda, ela sempre falava assim, ó, não deixe os cônjuges, né, entrarem no negócio. Ninguém além de vocês. E a gente é resguardado e respaldado por um contrato também. Que hoje somos eu e meu irmão. É 50%, 50%. Apenas isso. Mais ninguém entra, mais ninguém sai. Para não correr o risco de prejudicar nem relações pessoais, nem relações profissionais. Muito por conta dessa experiência que a gente já teve lá no passado e que não deu certo. Como eu e meu irmão, a gente tem uma base familiar muito sólida, a gente teve uma estrutura familiar muito bem formada, assim, né? A gente não tem problemas em relação a eu e ele, nosso relacionamento. Mas é apenas eu e ele. Mas a regra está estabelecida. Vocês sabem os limites ali e tudo mais e tal. E eu vejo a empresa familiar, ela tem muito mais pontos positivos do que negativos. Sem dúvida. Mas esses mesmos pontos positivos, se você não souber lidar, eles podem se tornar negativos. Por exemplo, a questão da lealdade, a questão da confiança, a questão da fluidez de tomada de decisão. Às vezes, uma empresa que não é familiar tem algumas burocracias a mais que a pequena empresa e a empresa familiar não tem. Então, as tomadas de decisões, elas acabam sendo mais ágeis e mais fluidas, mais rápido para você resolver. Mas, para mim, o principal é a base da confiança e da lealdade, sabe? Tipo, você poder confiar 100% na pessoa. E eu tenho muitos amigos empresários, né, que têm comércio, que têm outros tipos de empreendimentos, que são sozinhos, que não tem um sócio parceiro assim como eu tenho. E é muito difícil você realmente achar um braço direito. E aí você vai buscar no mercado, né? Busca externo, busca lá fora. É um processo para você ganhar a confiança da pessoa, né? E esse mesmo excesso de liberdade, às vezes, pode acabar prejudicando um pouquinho também, né? Então, meu irmão, ele é muito mais processual do que eu. Eu já quero burlar um pouco os processos. Então, essa intimidade pode ser prejudicial se você não se controlar em respeitar o mesmo processo que você mesmo implantou, sabe? Certo, mas já deve ter saído alguns arranca-rabo normal. Acho claro, que isso tem. Não tem até como por ser, não, né? Ou seja, 10 anos, que pelo que eu tô vendo aqui, 10 anos que vocês estão... São 10 anos. Na gestão juntos e tudo mais. E conflitos, coisas nesse sentido que vocês possam ter, como é que vocês tratam isso assim? Vocês têm uma relação extra-empresa? Ou seja, vocês falam assim, pô, isso aqui não tá... A gente tenta não levar assuntos profissionais para fora da loja, pro pessoal, né? Porque senão você acaba não falando de outra coisa, só fala sobre isso. Mas tem algumas... surgiu a oportunidade de comprar um terreno recentemente. Eu não quis, ele quis, compra, tudo bem, eu abro mão. Vamos reformar tal negócio. Não quer, ele quer. A gente sempre, acaba cedendo. Sempre assim. Porque não tem um terceiro sócio para desempatar, né, gente? Eu ia falar isso, né? A gente fala muito que é o 50-50, que é a metade exata, né, de uma sociedade. Ela, às vezes, eu falo até para muito cliente meu, eu falo, às vezes é melhor você ter 49% do que você ter 50%.
Porque 49, pelo menos, você sabe que você já não vai mandar. Você sabe que o seu sócio que vai mandar em tudo. Exato. Quando é 50-50, complica. Porque aí, assim, se tem uma divergência muito forte ali que ninguém quer ceder, acaba gerando um problema maior, assim. E vocês envolvem, nas decisões que vocês têm, você falou muito dos colaboradores, do pessoal interno e tudo mais, né? Vocês envolvem eles nessas decisões, pelo menos assim, o que está relacionado à parte da empresa em si, né? Da operação e tudo mais. Eles poderíamos entender que é o fiel da balança ali, ou seja... É uma linha muito, muito tênue, né? Porque a gente tem que envolver, a gente envolve, mas a gente tem que saber até onde a gente pode envolver. Porque também se você dá voz e vez para todos, você não faz mais nada, você só fica ouvindo. Por isso que hoje a gente tem um RH que nos auxilia nisso. Então, existe uma pessoa do RH que cuida disso para tentar nos nortear até que ponto a gente pode ir e até que ponto a gente tem que recuar. Mas a grande maioria das decisões, elas são consultivas. Então, eu e meu irmão, nós somos os principais gestores e abaixo da gente, a gente tem 3 subgestores, né? Tem o Conrado, que é o gerente geral, a Aline mais do administrativo e agora a Fabiana que entrou. Então, e aí tem a equipe de vendas, montagem, entregas e tudo mais. Mas na maioria das vezes a gente envolve sim para ter sentido. Porque eu sempre falo que o líder não é aquele que impõe, é aquele que desperta no outro a vontade de fazer. Se você impõe, o cara faz uma, faz 2. Na terceira, gente, já não vai fazer mais. Agora, se você despertar no outro a vontade de fazer, se tiver sentido, ele vai fazer de maneira contínua, de maneira perene, sabe? E a gente sempre busca consultar e sempre busca compartilhar as conquistas com eles. Isso minha mãe sempre falou pra gente. A conquista não é só nossa, é de todo mundo que envolve a empresa. Isso é a gente, são os colaboradores, são os parceiros, são os clientes, são os fornecedores. É toda essa rede que, se a gente tentar quantificar, eu não sei nem que número que é, porque é tanta gente boa que a gente tem ao nosso redor. Então, as conquistas, elas também são e devem ser compartilhadas. Eu comentei com vocês que a gente ganhou o prêmio do Top of Mind como empresa mais lembrada. Eu fiz questão de comprar convite para os colaboradores para levá-los na festa de gala com a gente. Porque a conquista é nossa. Eu poderia muito bem chamar uma amiga. Não, a gente quer levar a equipe para proporcionar esse momento para eles também, sabe? E isso eu acho que... Gente, eu acabo às vezes viajando, hein? Às vezes você fala de um assunto e eu acabo ramificando. Então, vocês estão puxando como de eu falei, volta. papo de bar. Tem até cerveja, então é papo de bar. Estou no café aqui, ó. Isso aí. E, Maybi, queria entender um pouco do processo de entrada na empresa, né? Porque vocês, super jovens, né? Assumindo um negócio, né? Da família, sem ter acompanhado antes, né? Que você já falou. E provavelmente com pessoas dentro da equipe que são mais velhas que você, né? Como que foi esse processo, a aceitação? Por onde que vocês permearam? Fizeram um job rotation? Como que foi isso? Você falou que ajudou a implementar processos, fortalecer esses processos. Conta um pouquinho. Primeira palavra é humildade, né? De você reconhecer que você não tem conhecimento daquilo e estar aberto para aprender. A gente não teve muita dificuldade justamente pela herança no sentido de relacionamento que o meu pai deixou, né? Então, ele foi um líder muito querido. E minha mãe também. Não só pelos colaboradores, mas pelos fornecedores. Então, eles saíram com as portas abertas, sabe? Então, a gente não teve dificuldade nesse sentido. Claro que, eu tinha 22 anos, meu irmão tinha 20 anos, né? E tinham colaboradores que eram muito mais antigos do que a gente. Principalmente com mulher era mais difícil. Achei que com homem foi um pouquinho mais fácil, né? E fizemos rotação de todas as funções, de todos os cargos, de todos os processos, pra gente realmente aprender. E assim, a gente estava lá de segunda a segunda. Então, não foi aquela herança que, apareceu aí, vamos ver onde vai dar. Não. O que eu falo esteja presente, esteja aberta realmente para aprender, para entender e para ouvir o outro. Acho que é isso.
E aí eu queria entender um pouquinho mais do negócio. Aproveita o momento merchan e já faz o merchan da empresa também. Quais produtos, assim, exatamente? Claro, móveis, né? Mas assim... Isso. Então, móveis é muito amplo, né? Tem muita coisa e tal. E fala um pouco da empresa também. Eu fiquei curioso para saber, por exemplo, vocês têm... você falou que o seu avô começou com fábrica e tal. Vocês têm fábrica também ou não? É só... Como que funciona isso? Vocês, é produto que vocês representam alguma marca? Como que é? Isso. Então, assim, nós somos uma empresa que a gente comercializa móveis e decorações. A grande maioria dos nossos fornecedores... A gente não fabrica, a gente representa, né? Tá. A maioria das marcas são exclusivas aqui em Ribeirão Preto. Então, a gente tem CGS, Carams, que são fornecedores nossos exclusivos aqui em Ribeirão Preto. E a gente auxilia eles também no desenvolvimento de produtos. Inclusive, lançamos a cadeira Rita, em homenagem à minha mãe. Minha mãe chamava Rita, né? A gente desenvolveu juntamente com a nossa fábrica parceira a cadeira Rita. Então, a gente vende móveis convencionais, no sentido que não são móveis planejados. Então, sofá, cadeira, mesa, aparador, cama, móveis para área externa, para varanda gourmet, sala de TV, sala de jantar... living, e são móveis que eles são personalizados. Então, tudo a gente muda. Tamanho a gente muda, tecido, acabamento, revestimento. É esse tipo de produto não só para o seu ambiente residencial, mas a gente está entrando muito forte na linha comercial e corporativa. Por quê? Antigamente, o termo corporativo era relacionado a um ambiente frio, a um ambiente sem graça, a um ambiente sem vida, a um ambiente chato, monótono, cinza, preto e metal inox. É isso. Hoje, existe... A pandemia veio muito para isso, a questão do home office e tal, da gente trazer um pouco mais do conforto para o nosso ambiente de trabalho, né? E hoje as empresas buscam muito isso, da empresa trazer a cara dos colaboradores para dentro dela, e o imobiliário faz parte disso. Então, hoje a gente vende muito para clínica de dentista, consultório médico, consultório de pessoas que trabalham na área da estética, né? Seja fisioterapeuta, seja médico, algo do tipo. Escritório de advocacia a gente vende muito. Restaurante também. Então, tem todo esse outro meio. Bancos a gente vende também. Escritório de investimento a gente vende. Por conta disso, assim, hoje o lar está dentro dos ambientes de trabalho, sabe? As pessoas buscam conforto, buscam aconchego, buscam a questão do sentido, né? Então, a estética também. E os nossos consultores, eles fazem os projetos também. Então, você vai lá, chega, não tem noção, às vezes, da medida do sofá, se cabe na sua casa, se cabe no hall de entrada. Salão de festas para condomínios, a gente tem vendido muito também. Áreas comuns dos condomínios, áreas gourmets. Então, são vários braços, né, assim, que o móvel... Todo mundo precisa de um sofá. Seja ele no salão de festas, no hall de entrada, na recepção de uma clínica médica, seja na sua casa. Todo mundo precisa de um sofá. Agora, a busca é realmente encontrar o sofá ideal para você. Então, voltando, os nossos consultores, eles são projetistas também. Se precisar, vai até a casa do cliente, mede, vê o espaço dele. Mas eu quero reaproveitar minha poltrona. Então, se você tem o interesse em reaproveitar a poltrona, não compre uma nova, né? Vamos tentar, então, reaproveitar o que você já tem e comprar as peças novas para realmente deixar o ambiente do jeito que você quer. Então, essas visitas, elas fazem muita diferença. Visitas no pós-entrega também, então não é só entregar o produto, não é só vender o produto, né? É entregar, e é fidelizar, e é estar junto. Então, é isso, é a comercialização de móveis, decorações, mas não é apenas a venda do produto, é entender o contexto que esse produto vai estar inserido, é entender qual é o sofá que você precisa, né? Para onde que é esse sofá? Para que eu vou vender um sofá extremamente confortável, sendo que a pessoa nem deita para ver TV, ela nem para em casa, ela nem vai usar o sofá. Então, é você entender a realidade da pessoa para você oferecer realmente o produto ideal para ela, né? E esse modelo, que ele é diferente de uma loja de móveis, né? Estou entendendo que Exato. Você quase não era uma loja de móveis. É uma consultoria também. Consultoria, um conforto ali, exato, né? Uma loja de conforto. Não é só ele o já produto vem, em si. Ele já vem isso dos seus pais ou não? Vocês que estabeleceram esse modelo? Veio um pouco, mas a gente foi afunilando e foi aprofundando cada vez mais, sabe? De ter um serviço diferenciado
aliada à venda do produto. Isso envolve de fazer um projeto sem custo para o cliente, de fazer uma visita, de dar uma dica de decoração, de tudo, assim, de fazer um pós-venda, a gente tem inúmeras ferramentas para poder encantar o cliente. É isso, é a questão do encantamento, sabe? Desde o momento que o cliente entra na loja até não tem limite para acabar, assim, porque esse encantamento ele tem que ser constante. E, gente, tem melhor propaganda do que aquela que você não precisa pedir para o cliente fazer propaganda para você? Te indicar naturalmente. Não tem, exato. Pois é. Que legal. Aí, então, você falou, né, de produtos, você falou, uma coisa importante, que você falou que atua só em Ribeirão ou não? Porque você falou que montou... Do Danton Mello e do Marcelo Serrado, né? A gente já teve alguns convites para abrir outras Castelo Móveis em outras cidades, mas a gente entende que você tem que ter muita vontade, tem que fazer muito parte da sua missão, você tem que ter um modelo de negócio muito redondinho, muito fechadinho para você ter essa expansão. Então, hoje, qual que é o nosso foco? É Ribeirão e região. Quando eu digo região, 200 km o raio, mais ou menos, né? A gente acabou abrindo essas exceções para entregar para o Danton Mello, afinal era Danton Mello. Tá, não já podia recusar. Marcelo Serrado. Mas o nosso foco é região e Ribeirão. Até 200 km de raio, mais ou menos. Tá, aí quando a gente fala de expansão e futuro, assim, né? Como é que você, Maybi, enxerga esse futuro? Você definiu muito bem, eu achei muito legal essa definição sua de que a empresa ela tem 3 futuros, né? A gente costuma até falar 2, mas você colocou um terceiro importante, né? Ou seja, ela vai continuar a expansão na família e tudo mais, quebrar, né? Morrer ali, fechar. Quando ela fecha, quebrou de alguma forma, ou ser vendida, né? Como que vocês e seu irmão enxergam esse futuro aí? É bem a expansão mesmo ou vocês pensam de, sei lá, vender a empresa? Ou... Claro, ninguém pensa em quebrar, né? Mas qual dos dois aí que sobraram que... Não, vender nunca foi uma opção, assim. A gente pensa, assim, em continuar esse processo de expansão, mas é um crescimento sustentável, sabe? A gente nunca foi aqueles empresários, empreendedores que visa abrir inúmeras lojas e abrir inúmeras cidades. Não. Acho que a gente tem que pensar o que é a felicidade pra gente. Tem pessoas que... O propósito inicial dos sócios ali. Legal, exato. Então, assim, já fizeram essa introspecção? Já. Isso é legal falar, porque... Até, desculpa de interromper, mas é que é importante, assim, né? A Nath vive mais até do que a operação lá nossa, mas a gente tem uma coisa que é importante isso aí. A gente percebe muitos empresários que não têm um propósito tão bem claro, tão bem definido. E, claro, se o dono do negócio não tem um propósito de vida bem definido, ele não vai conseguir fazer um propósito da empresa, né? Então, não consegue direcionar muito bem. Então, a gente sempre fala para os nossos clientes ter essa introspecção individual. Sócios, herdeiros, sucessores, o que eles querem do negócio, o que eles querem do futuro deles, primeiro, né? Para depois fazer a empresa cumprir aquele propósito de vida deles, né? Então, vocês já pensaram sobre isso? Já fizeram essa introspecção aí? É que assim, a Castelo ela vem crescendo e não tem como a gente fechar os olhos para isso. Então, a gente está se estruturando para esse crescimento. Então, aumentamos o nosso depósito, aumenta o estacionamento, aumenta a loja, vai aumentando. Mas de maneira gradativa. Não é a nossa intenção abrir mais lojas, abrir mais unidades, porque não faz parte do nosso propósito, sabe? A gente continua com a Castelo aonde está, continua crescendo, continua evoluindo, mas com um propósito muito definido, que essa é a vida que a gente quer ter, essa é a rotina que a gente quer ter. E não necessariamente você ter 5, 6, 7 lojas seja sinônimo de você vender mais, do seu lucro ser maior. O faturamento pode ser que seja maior, mas às vezes o que sobra acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, sabe? Ou até menos. Ou até menos, exato. É que o mundo empresarial tem muita questão do status envolvido, tem muita questão do ego envolvido. Mas se faz sentido para a pessoa... Tá tudo certo. Tá tudo certo, exato. Que a gente faz parte do propósito. Se faz parte do propósito, exato. Mas essa reflexão ela tem que ser feita. Primeiro, qual é o seu propósito de vida? Para a partir disso, você definir o propósito do seu trabalho, do seu emprego, enfim. Que legal. Claro que vocês não têm, né, nem você nem seu irmão filhos ainda, mas, né, vamos colocar, sei lá, 20, 30 anos para frente. Próxima geração já está em fase de assumir, ninguém quer assumir. O que vocês...
que você imagina da empresa nesse caso? Pegando o caso, né, de que vocês já não queriam assumir da sua mãe e do seu pai, né? Não queriam não, né? Não tinham esse propósito inicial. Não, aí sobra as outras alternativas que a gente falou no começo da conversa, né? Ou fecha ou vende. É claro que você tem um apego muito grande ao nome, né? As empresas familiares, elas têm um apego, têm um zelo, normalmente é pra ter, né? Um carinho, um zelo pelo nome, pela história, na verdade. Mas aí restam outras duas alternativas, ou vender ou fechar. Mas é algo que eu não consigo fazer essa reflexão. Acho que para mim está muito distante, sabe? Ainda está muito distante, ainda, né? Tá. Exato. Mas chega, hein? A gente conhece muito, né, Nath, de casos aí que... Não, e a sucessão ela tem que ser pensada e planejada mesmo. Não deixar para você pensar de última hora, assim, né? Porque realmente é um processo. Mas ainda não fiz essa reflexão. Muito bom. Tem mais alguma outra família no negócio ou não? Só vocês mesmos? Família que eu digo assim, tipo, sei lá, tio, primo, coisa Nossa, nesse sentido? tem... Como meu avô, ele começou muito cedo no ramo imobiliário, então a gente tem um tio que tem outra loja, um outro primo da minha mãe que tem outra loja de imóveis, e vários ex-funcionários do meu avô montaram lojas de imóveis também. E assim, o bacana é que com a grande maioria a gente tem muito contato, sabe? Então, vira e mexe, liga para conversa Seu avô com é vivo? Meu avô é vivo, ele tem 84 anos. Olha só. Ele tá na loja, ele vai, né? Passa um cafezinho. Ele fica lá, ele tá lá. Ele ajuda um pouquinho os meninos. Que legal. E a gente tem um relacionamento muito respeitoso com os concorrentes, assim. Eu acho que esse é um diferencial da Castello também. Tem lojistas que eu pego o telefone, eu ligo, eu mando mensagem, eu troco ideia. Porque concorrente não é sinônimo de inimigo, né? Sim, e que bom que a gente tem concorrentes que nos impulsionam a ser cada vez melhor, sabe? Melhores. Tem até um caso de um concorrente nosso que a gente não tinha tanto contato. E aí, ele fez uma publicação no Instagram dele que eu achei muito bacana. Eu falei, vou mandar um elogio para ele, né? Aí eu falei, fulano, que legal essa publicação, parabéns, gostei bastante. Aí ele pegou e falou assim, Maybi, mal sabe você que a gente se inspira em vocês. Então, o que era muro se tornou uma ponte, sabe? Se tornou uma possibilidade realmente para se ter um contato. E aí hoje todo evento que eu vou, eu encontro com ele, a gente conversa, a gente troca ideia. E eu acho que é isso, tipo, tá aqui justamente para aprender e para... Claro que um não vai ajudar o outro, afinal, é a concorrência do mercado, mas por que não se respeitar e trocar ideia para sempre estar evoluindo e crescendo cada vez mais, e quem ganha é o consumidor, quem ganha é o mercado, sabe? Quem ganha somos nós que acabamos ganhando com isso, né? Legal. E dentro desse mercado, você conhece pra caramba, eu acompanho você no Instagram, vejo que você conhece muito de imóveis, está sempre em feira, vendo as tendências e tudo mais, né? Eu gosto disso até para ter para eu conhecer, para que eu conheça os mercados, né, os setores e tudo mais. Como que você enxerga o futuro desse mercado de imóveis? No sentido de que a gente tem... tá mudando muito em termos de tecnologia, tudo tá tendo internet, não vai demorar se já não tem, né? Móveis com tecnologia, com internet, com um monte de coisa. Aliás, eu acho que eu até vi uma vez que você postou que ele é todo eletrônico, um sofá lá que você aperta e faz. Então, logo vai estar conectado. Tem algum conectado já? Internet? A gente conectado já, então. Tem sofás. E o que teria, o que você enxerga que seria de potenciais substitutos, assim, a esse tipo de imóveis e tal? Como que você enxerga a estratégia de futuro, assim? Hoje a gente já tem linha, na verdade, diversos tipos de imóveis. Sofá reclinável retrátil, com mecanismo touch, conectado com a Alexa, que você consegue ouvir música, a própria Alexa consegue... reclina o assento tal, inclina o assento tal, reclina o encosto, abaixa o encosto, com massageador, acoplado já no Spotify, com luminária acoplada, que aí você consegue fazer uma leitura sem ter uma mesa de apoio, já sai a luminária. Enfim, com porta-baú para você guardar o controle remoto, que ele também abre e fecha sozinho. Então, a tecnologia ela veio para proporcionar mais conforto. E não só mais conforto, para auxiliar, às vezes, alguém que é de idade. Aqueles sofás reclináveis e retráteis, tem que puxar o assento para frente e para trás. Quem já é de mais idade não vai abaixar para puxar o assento. Então, apenas um botão com mecanismo touch facilita alguém que é de mais idade para poder esticar as pernas sem fazer esforço nenhum, né? O diferencial vai ser continuar insistindo na experiência. Eu vejo que é isso.
O e-commerce está cada vez mais forte. As vendas online estão cada vez mais fortes. Mas vocês vendem online também? Desculpa, a gente evita ao máximo. A gente não tem uma plataforma de e-commerce. A gente tem o modelo de negócios do WhatsApp, do site, mas justamente para captar o cliente, para fazer um primeiro contato, mas para forçá-lo a ter a experiência na loja, porque esse é o diferencial. Entendi. Se o cliente não conseguir até a loja, da gente tentar o máximo possível virtualmente fazê-lo ter a experiência pessoalmente, porque é o conforto, né, gente? É difícil da gente... Senão é muito o sentido, é muito sensorial, assim, sabe? Você vai comoditizar, né? Vai ficar uma commodity ali de sofás. Exato. Então, entendi. E o conforto é relativo. Às vezes o que é confortável para você não é confortável para você. Entendi. Então, por isso que a gente bate ainda muito na tecla de estar presente, de ter as sensações para poder realmente ver qual que é a escolha ideal para você, enfim, para cada cliente. Mas a tecnologia está aqui para justamente... Eu vejo que hoje ela pode nos auxiliar muito mais na questão de processos, de captação de clientes, de otimização, de controle de estoque, do que para promover as experiências para o cliente de maneira física, assim, sabe? Muito certo. legal. De produto substituto, você não falou? O que você imagina se assim? Tem alguma ideia de, tipo... que possa ter, né? Eu acho que teve um movimento do móvel, por exemplo, né? Do móvel planejado, ele não era planejado, ele era um móvel, né? Que não era planejado antigamente. Alguma coisa nesse sentido, você imagina que pode acontecer? De, assim, todas as casas, escritórios e tudo mais terem tudo planejado e nada ser... o cara vai comprar exatamente do jeito que vai ser fabricado para ele. Ou não? Isso você acha que não... Se a gente for pensar em questão de armários, da questão do planejado mesmo, beleza, agora você pega um sofá. É aquilo que eu vou voltar de novo naquele discurso do que é relativo, do que é pessoal, do que é sensorial para cada um, sabe? É claro que hoje os espaços eles estão cada vez mais compactos, né? A gente vê, é uma tendência das pessoas morarem cada vez mais em apartamentos e com medidas mais reduzidas. Então... talvez de pensar na funcionalidade dos móveis multifuncionais. Da mesa que é extensível, que já aumenta de tamanho, e aí que a mesa entra para dentro do armário, e aí que da cama já vira uma mesa de cabeceira. Então, essa questão da multifuncionalidade dos móveis, isso sim. Agora, a gente bate sempre ainda na tecla do conforto e da experiência sensorial, com certeza. Tá. E, de toda forma, isso não deixa de ser o seu negócio, né? Ou seja... isso não é substituto, ele vai ser só um novo produto ali. E o desafio é isso, é você aliar função, né, a forma, com a estética e o conforto. Conforto, entendi. O design e a função. Esse é o desafio e é isso que a gente busca, essa tríade, né, para realmente ter o produto ideal, o produto perfeito para cada um. Isso aí. Falou um pouco sobre as inovações aí dentro do setor, né? E hoje vocês têm uma função de gestão mais operacional. Como que vocês arranjam tempo aí para pensar nessas estratégias, buscar inovações? Vocês já se dividem? Você foca nas feiras, em buscar essas coisas, e eu vou ficar aqui dentro da operação. Vocês têm alguma organização, uma estratégia quanto a isso? A gente tem cada vez mais buscado sair da operação e estar mais na estratégia. Mas aí é mais um desafio, eu vejo, das pequenas empresas familiares, né? De desmamar da operação e ficar mais na cabeça pensante, estratégia em relação ao planejamento. Eu fico mais na captação de produtos, então eu participo das feiras, tem a maior feira da América Latina, né? De móveis e autodecoração, eu vou para lá. Tem a de Milão, que é a maior do mundo. E tem as feiras paralelas no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, que é o principal polo moveleiro, né? A região sul é o principal polo moveleiro. Apesar que hoje em dia também Minas e São Paulo têm se destacado cada vez mais. Então, eu fico nessa busca pelas tendências e pelas inovações dos produtos, juntamente com o Conrado, que é o nosso gerente geral. Então, a estratégia de produto, de showroom, de experiência para o cliente, isso somos eu e o Conrado. E o meu irmão, ele fica mais na inovação de processos, né? O processo é engraçado, porque o processo define por si só. O processo é um processo. E o processo da empresa tem que estar em constante processo também, porque é constante melhoria, constante evolução, constante aprendizado. A gente contratou uma empresa de consultoria
que eram 3 braços. Era consultoria de RH, o financeiro e de processos. E o financeiro, você pode até dar uma parada, né? Porque não tem tanta mudança. Agora, os processos, sejam eles de estoque, de conferência de mercadoria, de assistência técnica, de POP, né? Que é procedimento operacional padrão, de atendimento de cliente. Tudo está em constante mudança e constante evolução. Então, meu irmão, ele fica mais nessa estratégia dos processos em si. E deu certo, porque vocês têm, então, formas de trabalho diferente, né? Cada um se encontrou numa área ali diferente. Ele projeta mais analítico, coisa assim. E você é mais comercial. Mas que legal, isso é muito bom. Então, caminhando para o fim agora. Parece que não, mas já passou. Até secou aqui, já passou 1 hora já de podcast. Nossa, é muito rápido, né? E aí, Maybe, eu queria pedir assim, né? Você teve um processo bem diferente, inclusive assim, é a primeira sucessora que teve esse processo forçado, como a gente falou aqui, né? De sucessão e tudo mais. E isso cria, inclusive, claro, erros que você teve ali, acertos que você teve também durante o processo e tal. A gente gosta sempre de finalizar com a ideia de você passar sugestões, né? Ou enfim, né? Dar dicas aí para os sucessores que vão ou já estão, né, em processo de sucessão ou vão passar por um processo de sucessão, né? O que você diria para eles assim? Foque nisso, né? Ou seja, tem uma linha de trabalho aqui e tal. A primeira coisa, eu vou repetir, acho que a palavra sentido eu falei inúmeras vezes. Se a gente contabilizar, eu devo estar falando umas 10 vezes. Faça com sentido para você, que aí você vai conseguir passar isso para os seus colaboradores. E com um processo de aculturamento muito forte. Como que você pega empresas grandes, como que o colaborador lá da ponta, ele vai fazer aquilo que está definido no processo lá atrás? Tem que ter um aculturamento e é constante. Rotina de treinamento, rotina de capacitação, rotina de conversas. Então, tenha o aculturamento muito bem definido, muito bem estruturado, para você poder repassar isso para os colaboradores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de fazer com o coração, né? De fazer com a alma, que está associada à questão do aculturamento. E o terceiro ponto, entenda os processos. Vivencie os processos. Porque é só você vivenciando que você vai entender se aquilo vai ter sentido ou não. Porque se você não vivencia, se você não entende o mecanismo de funcionamento de cada processo da sua empresa, de cada braço da sua empresa, não tem como você falar para o outro que aquilo dá para ser feito ou que não dá para ser feito. Então, é isso, é vivenciar os processos para você poder realmente ter uma liderança mais eficaz e uma liderança leve e ter um aculturamento muito bem forte e implementado. Acho que é isso. Muito bom. Excelente, Maybe. Obrigado de novo pela participação. Agradeço, foi muito legal, muito legal. Muito obrigada como eu falei, pelo convite. assunto de boteco, falamos de tudo aqui, né? Não só de sucessão também, mas foi muito bom, várias coisas interessantes ali. Obrigado e agora guardar as edições para a gente poder... Já estou na expectativa aqui. Obrigada mais uma vez, gente. Obrigada pela